Olá a todos, meu nome é Henrique Salles Barbosa, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e completei a minha formação com especialização em cirurgia vascular e endovascular no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. É um prazer compor as palestras do 2º Congresso de Clínica Cirúrgica. O tema sobre o qual eu falarei hoje é a doença arterial periférica ou doença arterial obstrutiva periférica. E esse é um tema que, para mim, enquanto cirurgião vascular, me é muito caro, por se tratar de uma doença extremamente frequente, subdiagnosticada e subtratada, e que oferece grandes desafios técnicos, mesmo com os avanços no tratamento que temos à disposição hoje. Vamos iniciar o nosso bate-papo com um breve histórico sobre a especialidade, sobre a cirurgia vascular. A cirurgia vascular ela pode ser dividida em 3 eras. A primeira dela, que se iniciou com médicos gregos e romanos e se estendeu até meados do século XX, era restrita somente às possibilidades de amputação e de ligadura arterial. No século XV, Ambroise Paré fez a primeira ligadura arterial de que se tem conhecimento, para obter hemostasia durante uma cirurgia. Em 1628, William Harvey publicou seus primeiros estudos sobre a circulação e, a partir daí, se teve mais conhecimento sobre a existência de um sistema circulatório. Mais de um século depois, John Hunter fez a primeira ligadura de um aneurisma de Popliteal para o tratamento e, em 1817, Ashley Cooper fez a primeira ligadura de carótida comum e de aorta abdominal para tratamento de aneurisma. É isso mesmo, ele não havia descrição técnica do reparo cirúrgico. O único tratamento possível era a ligadura. Somente no final do século XIX, John Murphy e Carrel descreveram a primeira anastomose arterial em humanos e a primeira anastomose triangular. Jay McLean, em 1916, descobriu a heparina e Gordon Murray, em 1938, descreveu os primeiros trabalhos experimentais com a heparina. O advento do uso clínico da heparina marca o fechamento da primeira era da cirurgia vascular e o início da segunda era, em que passou a se tornar possível a reconstrução arterial. Antes disso, a especialidade existia apenas para realizar hemostasia por meio de ligadura de vasos e amputações. Em 1946, houve a criação da Sociedade para a Cirurgia Vascular, com 31 cirurgiões vasculares membros, um marco para a especialidade. E, na Primeira e na Segunda Grande Guerra, houve muitos outros avanços na cirurgia vascular. Até a primeira metade do século XX, as condutas eram muito restritas à realização de amputação. DeBakey, sobre quem falaremos mais adiante, publicou um artigo em 1946 referendando a realização de amputação primária em traumas de guerra, tida como a única conduta possível para o tratamento desses pacientes. Em 1946, foi realizada a primeira endarterectomia de ilíaca por Cid dos Santos, e a Guerra da Coreia, em 1950 e 1953, trouxe um salto de experiência para a cirurgia vascular, porque lá aconteceram as primeiras experiências com reconstrução vascular nos hospitais de campanha da época, que eram chamados pelo acrônimo MESH. Os cirurgiões que atuaram nesses hospitais foram considerados indisciplinados e insubordinados na época, porque eles discordavam da então vigente conduta de recomendar a amputação e decidiram, por conta própria, tentar a reconstrução e a revascularização. Muito da experiência obtida nesses hospitais foi depois incorporada à medicina civil. A segunda metade do século XX também viu muitos outros avanços, os quais não temos tempo hábil para citar todos aqui. Apenas alguns mais importantes. A primeira ponte femoropoplítea com safena ocorreu em 1949 e o reconhecimento da aterosclerose houve em 1950. DeBakey fez a primeira endarterectomia de carótida em 1953, procedimento tido como padrão ouro até hoje para o tratamento da estenose carotídea, e
o final dessa segunda era é marcado pelo tratamento endovascular do aneurisma de aorta pelo cirurgião argentino Juan Carlos Parodi. Isso marca o fim da segunda era da cirurgia vascular, da era da reconstrução, e o começo da era da cirurgia endovascular, da cirurgia endoluminal. Cabem aqui algumas palavras, alguns slides sobre o professor Michael DeBakey, considerado por muitos o pai da cirurgia vascular moderna, em razão da sua carreira muito prolífica, dos inúmeros avanços que ele trouxe para a cirurgia vascular periférica e para a cirurgia cardiovascular. DeBakey teve uma carreira muito prolífica, com mais de 1.500 artigos publicados, uma produção cirúrgica muito acima da média, e alçou o hospital em que trabalhava ao nível de referência mundial na especialidade. Além disso, inventou instrumentos cirúrgicos, realizou a primeira endarterectomia de carótida, realizou a primeira troca de arco aórtico e descreveu a dissecção de aorta, que foi batizada com o seu nome, descreveu uma classificação para a dissecção de aorta. Mais tarde na vida, DeBakey foi acometido pela dissecção de aorta, foi operado pelo Dr. George Nunn, visto aí à direita na foto, sobreviveu à cirurgia e faleceu mais de um ano depois de complicações não relacionadas ao ato cirúrgico. Então, voltando ao tema da nossa aula, o que é a doença arterial periférica? A doença arterial periférica é um líder global em morbimortalidade, ao lado de outras doenças crônicas não transmissíveis e não comunicáveis, como hipertensão, diabetes mellitus, doença arterial coronariana, e faz parte do rol de processos inflamatórios que compõem a aterosclerose. Ela é uma doença difusa que se estabelece em mais de um leito arterial, como nos vasos cerebrovasculares, coronarianos, ou nos membros inferiores, caracterizando aí a doença arterial periférica. Ela possui estágios clínicos, a saber, o paciente assintomático, o paciente com uma claudicação intermitente e o paciente com uma isquemia crítica ou uma isquemia crônica com uma ameaça aguda ao membro. Esses são os estágios clínicos da doença. Ao contrário do que essa progressão possa parecer, ela tem uma evolução não linear. E muitas das vezes, o paciente assintomático assim permanece por toda a vida. Da mesma forma, o claudicante pode permanecer nesse estágio clínico de limitação à sua capacidade de deambulação por um grande período, mesmo com pouca aderência a tratamento, sem progredir para a isquemia crítica. E, no outro extremo da apresentação da doença, muitas vezes a primeira apresentação do paciente a um serviço de saúde é com uma isquemia crítica previamente não reconhecida. O tratamento para essa doença pode ser medicamentoso, pode ser através de reabilitação ou de uma intervenção cirúrgica direta ou endovascular. E qual é o objetivo, no caso da isquemia crítica, da isquemia do espectro mais grave da doença, qual é o objetivo do tratamento? Estabelecer uma linha de fluxo arterial desde a aorta até o pé. Veja bem que a doença é difusa e se encontra em mais de um vaso, em mais de uma artéria do membro inferior. De forma alguma, o objetivo do tratamento da doença seria limpar todas as artérias ou tratar todas as artérias doentes. O objetivo é simplesmente conseguir uma linha de fluxo arterial da aorta até o pé para tornar o membro funcional, para tirá-lo da condição de isquemia crítica, de hipoxemia. A doença arterial periférica é a moléstia mais comum entre as arteriais atendidas pelos serviços de cirurgia vascular, tem uma predominância no sexo masculino, é muito frequente em tabagistas, assim como em portadores de diabetes mellitus, em hipertensos, em dislipidêmicos e em pacientes com doença renal crônica. A aterosclerose, doença da qual a doença arterial periférica faz parte do seu espectro, é uma doença sistêmica com uma distribuição multissegmentar ou multiarterial.
E ela tem uma predileção por bifurcações, por angulações e áreas de artérias fixas. O que isso quer dizer? Sempre nessas três localizações, bifurcação, ângulo e área de pontos de fixação da artéria, nós teremos o desenvolvimento mais precoce da aterosclerose. O exemplo mais clássico é a artéria femoral superficial, quando se aprofunda no canal do Hunter, no canal dos adutores na coxa, ali há uma maior propensão à formação de placas de ateroma, devido à angulação da artéria. Notadamente, em vasos mais proximais, como a aorta, ilíaca e femorais, a placa de ateroma desenvolve-se mais nas paredes posteriores, formando como se fosse uma calha na parede posterior da artéria. Já nos vasos mais distais, como na poplítea e nos vasos tibiais e fibulares, a topografia da deposição de placa de aterosclerose passa a ser mais circular e multifocal, o que traz também mais desafios para o tratamento nessa topografia. Sobreposta ou somada à aterosclerose, nós temos a aterotrombose, ou trombose parietal, que é uma via final da evolução da aterosclerose. Esse é o quadro que encontramos em paciente sabidamente portador de doença arterial periférica, sabidamente portador de aterosclerose, que tem queixas isquêmicas de longa duração e, de forma súbita, passa a apresentar um agravamento recente, com piora dos sintomas, com dor em repouso ou mesmo com ameaça ao membro. Então, essa aterotrombose ela é descrita como uma doença da íntima e da média, em que a adventícia é poupada. Há muitas teorias para a sua gênese e entre as mais aceitas está a deposição de plaquetas em regiões de lesão endotelial, em que houve a exposição de um colágeno abaixo da íntima. Essa íntima que sofreu, que foi lesionada, tem uma permeabilidade aumentada às lipoproteínas de baixa densidade e elas se acumulam na parede vascular, assim como o colesterol. Soma-se a esse processo o acúmulo de trombos hemáticos e plaquetários, que forma a fibrose. Essa fibrose leva à formação de uma placa que reduz a luz vascular. Em paralelo, ou de forma mais acelerada, nós podemos ter outros fenômenos intraplaca, como a necrose, a fratura da placa e a sua hemorragia. Isso pode levar a uma progressão mais rápida, com a oclusão súbita do leito vascular, parcialmente ou totalmente, trazendo uma ameaça à viabilidade do membro. Como é feito o diagnóstico da doença arterial periférica? O diagnóstico é por meio da história, do exame físico e de exames complementares que temos à disposição. Quais são eles? O índice tornozelo-braquial, o ecodoppler, ou duplex scan, a angiotomografia computadorizada, a angiorressonância magnética e a angiografia por subtração digital. A história e exame físico são diferentes de acordo com o estágio da doença, aqueles 3 estágios que nós falamos no começo. No paciente assintomático, e tenham em mente que às vezes o paciente é assintomático por limitação funcional, isto é, ele pode ser também portador de uma insuficiência cardíaca grave, que limita a sua capacidade, as suas atividades de vida diária, então ele não anda, ele não deambula a distância suficiente para provocar sintomas isquêmicos. E nesse paciente o diagnóstico é muitas vezes incidental, por meio de consultas de rotina, por meio de segmento com o cardiologista. O segundo estágio é o paciente com claudicação intermitente, que apresenta um quadro típico de dor à deambulação. Essa dor varia de acordo com a localização da obstrução arterial, podendo ser em quadris, nádegas, coxa, panturrilha ou mesmo na planta do pé, a depender do leito arterial em que é obstruído, e, tipicamente, o paciente descreve que ele anda uma distância que é variável e, a partir de um certo ponto, a partir de uma certa metragem, a dor vem, a dor na topografia do músculo surge e torna-se cada vez mais intensa até o momento em que ele não consegue dar mais um passo.
E aí ele tem de parar, cessar o exercício, esperar o repouso, esperar a dor diminuir, e aí ele consegue retomar a sua caminhada. O terceiro estágio da isquemia crítica pode se apresentar como dor em repouso ou com a presença de gangrena. A dor em repouso é aquela que não tem alívio, mesmo sem que nenhum exercício ocorra com os membros inferiores. O paciente, mesmo parado, ele tem dor que não encontra muito alívio, exceto na posição dependente, em que ele deixa os membros para baixo, pendurados no leito, e isso traz algum alívio na dor. E a gangrena, em que há uma lesão trófica já estabelecida, nela nós podemos ter uma diminuição paradoxal da dor pela falência, pela morte das fibras nervosas e, eventualmente, uma insensibilidade. Então, o primeiro passo para o diagnóstico da doença arterial periférica é a palpação de pulsos. Por quê? Porque é barato e é eficaz e eficiente. O paciente que tem os 4 pulsos presentes, isso é uma ferramenta de diagnóstico muito importante como screening inicial, como rastreio inicial desses pacientes. E quais são esses pulsos que devem sempre ser palpados? Femorais, poplíteos, tibial posterior e pulso pedioso. Principalmente em pacientes conhecidamente portadores de vasculopatia, de envolvimento de outros leitos arteriais, como cérebro vascular e coronariano, a palpação de pulsos é uma etapa muito importante do exame físico. O segundo exame possível é o índice tornozelo braquial, que é o que mais se aproxima do ideal em termos de screening populacional. Ele serve para o rastreio da doença aterosclerótica dos membros inferiores, é obtido com o auxílio de um sonar Doppler, e ele é um índice, é a razão entre a pressão arterial sistólica, obtida no tornozelo, e a pressão arterial sistólica, obtida no braço. Valores menores do que 0,9 são sugestivos do diagnóstico de doença arterial periférica, e valores menores do que 0,4 são sugestivos do diagnóstico de uma isquemia grave no membro. Eventualmente, em diabéticos, pacientes com artérias muito calcificadas, nós podemos ter um índice falsamente elevado, maior do que 1,4. Então, nós temos já o estabelecimento de que valores menores do que 0,9 ou maiores do que 1,4 sugerem, além do diagnóstico da doença arterial periférica, um maior risco cardiovascular para esses pacientes. O índice tornozelo braquial, aqui ilustrado na obtenção da pressão arterial sistólica na braquial com auxílio do Doppler, de ondas contínuas, do sonar Doppler, é um exame muito barato de ser obtido, muito fácil de ser realizado. A seguir, nós temos o ecodoppler, o duplex scan, que é feito por meio de ultrassonografia e permite avaliação anatômica e hemodinâmica, serve para diagnóstico, serve para planejamento cirúrgico, embora com algumas ressalvas, e ele associa o modo B da ultrassonografia com o Doppler colorido e o Doppler pulsado. Ele é não invasivo, ele tem uma boa relação custo-benefício, ele pode ser repetido sem risco para o paciente e serve para o acompanhamento da evolução da doença, a sua resposta à intervenção. Ele tem muita função no intraoperatório, durante procedimentos, para a avaliação da resposta à cirurgia ou à intervenção endovascular. Mas ele tem algumas limitações, principalmente o fato de ser dependente da potência do aparelho e do expertise do operador. A sua precisão também varia de acordo com o território estudado. Nas artérias ilíacas, há uma limitação pelo hábito corporal e pela posição mais profunda das ilíacas, e aí ele tem uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 55% para a detecção de estenoses maiores do que 50%, e já nas artérias periféricas, da femoral para baixo, é possível realizar quase um mapeamento de todo esse leito arterial, tendo aí uma sensibilidade de 76% e uma especificidade de 93%
para estenoses maiores do que 50%, que são consideradas estenoses significativas. Aqui, a exemplificação de um ultrassom portátil e outro ultrassom portátil, esse aqui à esquerda, um ultrassom de bolso, né? E a imagem que é obtida num duplex scan. Aqui temos um trecho de uma artéria femoral superficial, vista ao ecodoppler, com a tecnologia de modo B, de Doppler e Doppler pulsado, Doppler colorido e pulsado. Isso traz muita informação sobre a hemodinâmica do vaso, sobre a presença ou não de placas, sobre estenoses, permite a visualização de aneurismos, de dilatações nas artérias, um exame extremamente útil. A angiotomografia é um outro exame que oferece a possibilidade de diagnóstico, permite avaliar desde a aorta até vasos pediosos, permite a realização do planejamento cirúrgico, muito útil como pré-operatório no planejamento da intervenção. Para estenoses maiores do que 50%, tem uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 96%. Nas artérias mais distais, nas artérias mais finas, ela começa a perder um pouco a sua capacidade de diagnóstico, ela perde um pouco de performance, principalmente pela dificuldade na distinção entre cálcio e contraste nas artérias mais finas, e nesses mesmos vasos menores, ela pode superestimar a gravidade de uma estenose calcificada. Aqui temos o exemplo de uma angiotomografia, com uma reconstrução tridimensional da aorta. Vejam aqui as artérias renais e abaixo delas um volumoso aneurisma de aorta, abaixo da bifurcação da aorta as ilíacas. Então, esse é um exame que traz muita informação, é de fácil aquisição, não é invasivo, tem a restrição do uso de contraste iodado, mas traz muita informação para o planejamento cirúrgico e para o diagnóstico. A angiorressonância com gadolínio, ela utiliza imagens ponderadas em T1 ou em time of flight, tem sensibilidades para estenose de 99,5% e especificidade de 98,8%, também para estenoses maiores do que 50%, permite o diagnóstico, permite o tratamento, permite o segmento dos pacientes, ela ganha da angiotomografia na definição de vasos mais distais, porém, ela tem algumas restrições mais importantes, como o tempo de aquisição mais demorado das imagens. Então, é complicado em pacientes que não cooperam, pacientes muito idosos ou pacientes claustrofóbicos. Ainda que lembrar da possibilidade de fibrose nefrogênica sistêmica quando do uso de gadolínio. Então, o seu uso deve ser restrito em pacientes com alteração da função renal. Aqui imagens da angiorressonância, à direita, nas setas aqui salientadas diversas oclusões curtas aqui, uma estenose e uma oclusão mais longa aqui na altura da femoral superficial, transição para poplítea. A angiografia com subtração digital é tida como um padrão ouro para o diagnóstico, mas apresenta o inconveniente de ser invasiva, de utilizar contraste iodado e acaba sendo modernamente reservada a intervenções. Porque no paciente já sabidamente portador de doença arterial periférica, que foi estudado por meio de outro exame de imagem, como uma angiotomografia ou um duplex scan, a angiografia ela permite o diagnóstico, a confirmação diagnóstica e o tratamento endovascular imediato. Qual é a grande limitação da angiografia em termos de diagnóstico? A doença aneurismática. Como a angiografia só vê a luz do vaso, se nós temos um aneurisma, uma dilatação arterial, com uma presença grande de trombo na parede desse aneurisma e uma luz de tamanho normal, a angiografia não fará o diagnóstico desse aneurisma. Aqui nós temos a angiografia por subtração digital, na altura da artéria poplítea, e aqui visualizados já vasos infrapatelares, e aqui a visualização do arco plantar, na artéria plantar lateral aqui. Então, é um exame que traz muito boa definição e que já permite tratamento. Uma outra angiografia representada aqui, com uma oclusão na femoral superficial e poplítea, e a imagem a seguir
já após o tratamento, na angiografia de controle, após a recanalização dessa artéria que se encontrava ocluída e realização de angioplastia. Então, é um exame muito dinâmico, permite muita agilidade no tratamento, na confirmação diagnóstica e no tratamento no mesmo ato. Então, voltando aos estágios da doença arterial periférica, agora que nós já vimos como fazer o diagnóstico, quais são os exames complementares possíveis. No paciente assintomático, aquele que tem a doença arterial obstrutiva, mas que não apresenta sintomas, qual é a principal mensagem para se levar para casa? Esse paciente ele tem um alto risco de eventos vasculares maiores, como coronarianos ou cerebrovasculares. Então, esse paciente ele precisa de otimização de tratamento clínico, de tratamento medicamentoso, além de uma estratificação de risco completa. O segundo estágio, o paciente com claudicação intermitente. Esse paciente, no ano em que ele se apresenta para o diagnóstico, é quando ele tem o maior risco de descompensação da doença, e ele merece uma vigilância mais próxima. Por outro lado, é necessário, em nosso papel, tranquilizar o paciente em relação à evolução natural da sua doença, em relação à história natural da sua doença. Esse paciente, com boa aderência ao tratamento, ele tem um risco de amputação menor do que 5% em 5 anos. Por último, nós temos a isquemia crítica do membro, ou isquemia crônica com uma ameaça aguda ao membro, que esse, sem uma intervenção, seja cirúrgica ou endovascular, não terá muita chance de manter o membro, não terá o membro viável por muito tempo. Novamente, reforço a mensagem de que todos esses pacientes, em todos esses estágios de doença, é comum termos associação com doença arterial coronariana e cerebrovascular em diferentes estágios. Aqui, essa figura representa o overlap das doenças ateroscleróticas. Veja que 4,7% dos pacientes têm doença periférica e doença arterial coronariana concomitante, e 1,6% tem as 3 doenças ao mesmo tempo. Esse paciente precisa ser seguido de perto, precisa receber a melhor terapia clínica disponível para minimizar a chance de que ele tenha um evento cardiovascular maior. Então, para todos esses pacientes, em todos esses estágios, o que devemos fazer de tratamento clínico? Antiagregação plaquetária, com AS ou clopidogrel, uma estatina de potência moderada ou alta, estimular e orientar a cessação do tabagismo, manter pressão arterial alvo abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, controle de outros fatores de risco, compensação de outras doenças crônicas e, eventualmente, embora com nível de evidência menor, o uso de anticoagulação em dose reduzida de drogas anticoagulantes orais e a manutenção de uma meta de hemoglobina glicada abaixo de 7%. Essa é uma estratégia que deve ser adotada em todos esses pacientes. Qual é a terapia indicada, qual é o tratamento indicado para o paciente com claudicação intermitente? Além das medicações que falamos, o treinamento da caminhada supervisionada, que deve seguir a sequência exercício, repouso, exercício, até uma meta de se atingir 35 minutos de caminhada contínua, com aumentos sucessivos. Há diversos programas para o estabelecimento dessa caminhada supervisionada, há inclusive aplicativos que auxiliam na instalação desse tipo de atividade, e o objetivo é estimular o paciente a caminhar até que ele comece, até que o exercício comece a despertar dor. E aí ele deve ser orientado a interromper a atividade, esperar a recuperação do esforço do seu exercício, esperar a sensação completa dos sintomas e aí retomar a caminhada. O tratamento medicamentoso da claudicação, ele tem apenas 2 drogas com aprovação do FDA. São elas a pentoxifilina e o cilostazol. As 2 são disponíveis no nosso meio e podem ser utilizadas como adjuvantes na tentativa de aumentar a capacidade de deambulação do paciente.
nenhuma das terapias clínicas de que falamos é capaz de reverter a presença da aterosclerose. O objetivo do tratamento clínico é estabilizar a doença, impedir a progressão rápida ou acelerada da aterotrombose e, no caso da pentoxifilina e do cilostazol, aumentar a capacidade de deambulação para o paciente. Por último, a intervenção cirúrgica ou endovascular para o claudicante, ela tem justificativa, ela tem respaldo? E isso é uma questão que é sempre objeto de discussão em congressos, em simpósios, em artigos. De um modo geral, tem-se como consenso que, em médio e longo prazo, o exercício supervisionado ele tem resultados melhores do que a intervenção endovascular ou aberta no paciente em claudicação. A grande dificuldade é conseguir que o paciente seja aderente ao tratamento clínico realmente. E isso é uma ressalva, é um calcanhar de Aquiles no tratamento medicamentoso da doença arterial periférica. O terceiro estágio da doença, a isquemia crítica do membro, ou isquemia crônica com ameaça ao membro, que engloba a dor em repouso e a lesão trófica com gangrena. O que fazer para esse paciente? Esse paciente já passou do estágio de ser passível de tratamento somente com terapia clínica e ele precisa de alguma forma de intervenção cirúrgica, seja aberta ou endovascular. Há ainda a possibilidade de você receber esse paciente, de ele se apresentar para atendimento médico, já com uma gangrena muito avançada ou com uma condição clínica que inviabilize o tratamento cirúrgico. E aí fica indicada a amputação primária. Então, para esse paciente, há 3 desfechos possíveis e mais frequentes: a revascularização aberta, endovascular ou a amputação. Aqui temos a ilustração de 2 pacientes, 2 membros em isquemia crítica, com uma gangrena em hálux em franca evolução. Aqui um outro paciente com uma extensa área de cianose, uma gangrena em evolução aqui também no membro, já com intenso sofrimento. E aqui nós temos nesse quadro a representação do que acontece com esse paciente, do que acontece com esses pacientes aqui, representados pela foto, dos pacientes em isquemia crítica. 50% desses pacientes são submetidos à revascularização, 25% à amputação primária e 25%, por inúmeras razões, são submetidos somente ao tratamento médico. Um ano depois, como eles estão? 25% têm a isquemia crítica resolvida, 20% tornam a apresentar quadro isquêmico grave, 30% estão vivos, mas já foram submetidos à amputação, e 25% já evoluíram para óbito. Então, vejam vocês como a doença arterial periférica é grave. 1/4 dos pacientes que se apresentam com isquemia, com gangrena, dentro de 1 ano, evoluem para óbito. Isso é uma taxa de mortalidade, é uma gravidade da doença que ultrapassa a grande maioria das neoplasias, mesmo com metástase. Aqui, nesse quadro, há a representação da história natural da aterosclerótica. E eu chamo a atenção aqui para 2 questões. Há 2 tipos de paciente que são quase que distintos em termos de evolução. De um lado, nós podemos colocar o paciente assintomático ou o claudicante, que tem uma evolução que constitui a maioria dos pacientes e que tem uma evolução clínica muito melhor, ou seja, entre os claudicantes e os assintomáticos, depois de 5 anos, só 5 ou 10% evoluíram para isquemia crítica, com possibilidade de amputação, enquanto a maioria permaneceu estável, 70% e 80% permanecem com a doença estável em 5 anos. Esses pacientes, eles têm, na maior parte da sua morbidade e mortalidade, causas cardiovasculares.
A mortalidade desses pacientes em 5 anos é de 10% a 15%. E essa mortalidade se deve, em grande parte, por doença cardiovascular. Do outro lado, nós temos o paciente com isquemia crítica, que constitui a menor fração desses pacientes, só 1% a 3%. No entanto, mesmo sendo uma fração tão pequena, eles apresentam uma gravidade muito grande e, notadamente, sobrecarregam os sistemas de saúde. Dentro de um ano, 30% sofrem amputação e 25% evoluem para óbito. Tá? Então, são quadros clínicos bastante distintos. O claudicante e o assintomático de um lado e o paciente isquêmico do outro. O que fazer, então, com o paciente com isquemia crítica? Nós podemos dividir, grosso modo, o envolvimento arterial, a presença da doença arterial mais predominante, nos eixos arteriais, a saber, eixo aorto-ilíaco, fêmuro-poplíteo ou infrapatelar. Quanto mais distal a doença, quanto maior o envolvimento de artérias de fino calibre, mais difícil solucionar o problema desse paciente. Primeiro, porque a colateralização se torna progressivamente menor. A presença de anastomoses arteriais naturais vai se tornando menor conforme a progressão de eixo aorto-ilíaco para infrapatelar. E nós temos linhas guias, diretrizes para recomendar o tratamento endovascular ou o tratamento aberto. O primeiro consenso, nomeado TASC-2, foi publicado em 2007 e recomendava o estadiamento da doença, de acordo com a gravidade e grau de obstrução, e mostrava uma progressão em direção às terapias endovasculares. Já o update, a atualização do TASC-2, publicado em 2019, mostrava uma preocupação com a patência e o retorno à cirurgia aberta. Por que patência? Porque a doença arterial periférica ela é uma doença crônica, ela é incurável. Então, a patência é definida de forma muito simplificada como o tempo de duração da sua intervenção, da sua recanalização de uma artéria femoral, da sua angioplastia, quanto tempo essa artéria dura aberta em razão da sua intervenção até ela ocluir novamente. Isso é a patência. É o tempo que o seu paciente vai passar livre da necessidade de um novo procedimento e com a doença estável. Aqui nós temos o padrão de acometimento da doença arterial periférica de acordo com os fatores de risco, embora muitos deles se sobreponham a dois padrões que são marcadamente distintos. Aqui, o portador de diabetes mellitus, ele tem regularmente poupadas as suas artérias ilíacas e femorais e um acometimento maior de artérias poplíteas e infrapatelares ou plurais. Já o tabagista exclusivo, ele tem um acometimento maior de artérias proximais, de ilíacas, de femorais, e as artérias distais, as artérias infrapatelares, são comumente poupadas. É lógico que muitas das vezes nós temos um paciente com mais de um fator de risco, e aí esses padrões de acometimento não se tornam tão distintos assim. Aqui nós temos um recorte do TASC com a sua classificação de lesões arteriais de acordo com a gravidade. Também, de forma muito simplificada, é como se fosse a classificação TNM para as neoplasias. Isso serve para direcionar o tratamento e a sua intervenção, de modo que o TASC-A tem uma maior recomendação para tratamento endovascular e, conforme a obstrução progride até o TASC-D, a recomendação começa a pesar para o lado da cirurgia aberta. É lógico que há cada vez mais avanços na cirurgia endovascular e de dispositivos que permitem o tratamento de doenças graves, de obstruções graves sem necessidade de cirurgia aberta, mas isso é só uma recomendação para o tratamento, uma orientação
para o especialista que vai tratar o paciente. O TASC, ele estratifica as lesões em A, B, C ou D, de acordo com o eixo arterial. Aqui nós temos o eixo femoral representado com a femoral comum, femoral profunda, superficial, e aqui já o eixo infrapatelar. E, por último, aqui um recorte exclusivo dos eixos infrapatelares, com tibial anterior, tronco tibio-fibular, fibular e tibial posterior aqui, e a classificação das lesões. Antigamente, nós tínhamos a classificação da isquemia crítica com as classificações de Rutherford e Fontaine. E essas classificações tinham um problema grave, que era o de não levar em conta a presença de infecção do paciente ou a extensão da gangrena. E a classificação mais utilizada hoje em dia é a classificação Wi-Fi, o acrônimo para as palavras Wound, Ischemia and Foot Infection, que incorpora critérios de extensão da lesão, de presença e gravidade de isquemia e presença e gravidade de infecção. Esse acaba se tornando muito mais útil para ser incorporado na prática clínica, mesmo para o generalista, mesmo para o não cirurgião. É fácil de definir a classificação Wi-Fi do paciente e aí de predizer a chance, o benefício da revascularização ou o risco de amputação no primeiro momento. Um primeiro atendimento com classificação Wi-Fi bem feita permite predizer com um grau de razoabilidade, de certeza bastante suficiente, a viabilidade daquele membro. Quais são os procedimentos possíveis para a isquemia crítica na doença arterial periférica? Nós temos várias técnicas descritas, mas o princípio do tratamento é sempre o mesmo. Se há uma obstrução arterial, uma resistência à passagem do sangue, nós temos de achar uma área doadora, uma área receptora e restabelecer o fluxo de sangue entre as duas. Nós temos a possibilidade de uma endarterectomia com PET, que é a retirada da placa, inclusive com a íntima arterial, e a realização da sua rafia com um remendo ou PET, que pode ser utilizado com um trecho de enxerto autólogo, de safena, ou com um enxerto de pericárdio bovino, e é mais reservado a bifurcações, ou o tratamento também pode ser feito com pontes ou um bypass, que é um desvio, nada mais do que um desvio do fluxo arterial. Ele é considerado anatômico quando segue um caminho natural no organismo, que já é utilizado por outras artérias, e um enxerto, uma ponte extra-anatômica, quando ele segue um caminho que é não natural, que não é aquele utilizado por artérias nativas. O enxerto pode ser autólogo, quando usa uma veia do próprio indivíduo, ou podem ser utilizados enxertos protéticos, mais comumente de Dacron ou de PTFE. Isso não é regra, mas em eixo aórtico e ilíaco são mais comumente utilizadas próteses. E nos eixos femoral, poplíteo distais, há a possibilidade de se utilizar enxerto autólogo ou prótese. A patência, de novo, aquela duração que nós temos da nossa intervenção, ela é inversamente proporcional à extensão da ponte e à velocidade do seu fluxo. O que isso quer dizer? Uma ponte mais longa, de um comprimento mais longo, ela dura menos. Assim como uma ponte que é um enxerto que é submetido a um fluxo arterial menor, ele também dura menos. Ou seja, intervenções em aorta e ilíaca têm uma patência maior do que em femorais, que tem uma patência maior do que aqueles em tibiais. Já nas terapias endovasculares, que é um outro braço do tratamento na doença arterial periférica. Embora nós tenhamos uma miríade de dispositivos endovasculares e de técnicas para a realização de procedimentos endovasculares, cujo escopo escapa aqui da nossa aula de hoje, todas as terapias endovasculares seguem
a técnica de Seldinger, que toma como base um fio guia e, sobre ele, um catéter. Todas as outras técnicas, angioplastia com balão e stent, são firmados na passagem de um fio guia e, após ele, um catéter. Então, nós temos a angioplastia com um balão comum ou um balão eluído em quimioterápico, em paclitaxel, que é uma droga utilizada para inibir a hiperplasia miointimal, aquela hiperplasia que surge como resposta após a intervenção inicial e que muitas vezes condena a angioplastia a uma duração mais curta. Ou podemos usar a angioplastia com um balão e o implante de um stent de metal, que pode ser bare metal, como esse aqui na foto, em que ele não é revestido com tecido, ou um stent também eluído em quimioterápico, de forma a inibir a hiperplasia, ou mesmo um stent revestido com tecido, com um pano próprio para ficar em contato na luz arterial. Nós também temos a trombólise, a infusão de trombolítico por meio de catéteres multiperfurados, ou os dispositivos de trombectomia mecânica, que removem de forma, por diversas técnicas, seja pelo estabelecimento de um vórtice no interior da luz arterial, os trombos já formados ali, e ainda dispositivos de aterectomia, que são indicados para remoção da placa de ateroma vista na luz arterial. Aqui, de forma muito esquemática e simplificada, nós temos uma ponte aorto-bifemoral, aqui à esquerda, firmada aqui no seu leito proximal na aorta distal e com as duas pernas da prótese indo em direção às ilíacas ou femorais, e à direita uma ponte fêmuro-femoral cruzada, um enxerto extra-anatômico. Esse enxerto ele fica em posição suprapúbica e permite o tratamento de uma oclusão ilíaca de forma muito rápida e com pouca morbidade para o paciente. E aqui, outros exemplos de intervenções para a doença arterial periférica. Nós temos aqui a angioplastia com um balão revestido com pano, sendo utilizada aqui na ilíaca comum, a realização de uma endarterectomia com PET, com remendo de veia autóloga ou de pericárdio bovino na área de bifurcação, o implante de um stent autoexpansível aqui na ilíaca externa, que também tem características próprias do seu uso, ou um bypass, um desvio da femoral até a poplítea. Todas são alternativas viáveis para o tratamento da doença arterial periférica. E aqui a ilustração de que não existe uma terapia ótima, única, para um tipo de oclusão, e que você sempre vai ter de levar em conta a condição clínica do paciente, a sua experiência e a disponibilidade de materiais. Então, aqui temos um paciente com oclusão na artéria femoral superficial, na poplítea e nas artérias tibiais, que foi tratado com uma ponte desde a femoral até a tibial posterior para a resolução de uma gangrena. Esse mesmo paciente, aqui ao lado, foi tratado com angioplastia com implante de stent na femoral e angioplastia com balão nas tibiais. A mesma lesão, duas intervenções diferentes e perfeitamente factíveis. O que recomenda mais um tratamento ou outro, cirúrgico ou endovascular? A condição clínica do doente, a expectativa de vida, a idade, tudo isso deve ser levado em consideração antes de decidir pela técnica cirúrgica ou aberta. Aqui nós temos um vídeo de intraoperatório do implante de prótese de Dacron numa ponte aorto-bifemoral, uma cirurgia que tem uma morbimortalidade significativa e uma dificuldade técnica que não é baixa, mas que tem o seu lugar em pacientes com oclusões graves e um risco cirúrgico aceitável.
Aqui nós temos uma foto de um preparo de uma veia safena magna em bancada, que é o que é utilizado para pontes arteriais como essa aqui representada. E aqui o intraoperatório de uma ponte arterial com uma veia safena magna reversa, já estabelecida na coxa, com a pulsatilidade aqui visível. Então, não existe um tratamento único para uma lesão. Temos aqui exemplificada uma angiografia pré, intra e pós-operatório de uma recanalização de uma ilíaca comum esquerda com um implante de stent aqui. Um outro tratamento possível. Essa decisão, portanto, entre cirurgia aberta e endovascular, entre aquelas diversas técnicas possíveis que nós listamos, ela já foi objeto de vários trials, como o BASIL e o BASIL 2, e, como já falamos, tem de ser decidida em função da patência necessária para aquele paciente, o risco cardiovascular e a sua fragilidade clínica. Esse termo de patência é muito recorrente na cirurgia vascular, em procedimentos que envolvam o sistema circulatório. E, além da patência primária, sobre a qual já falamos, que é a duração da sua intervenção até a oclusão, a primária assistida é aquela em que você flagra uma nova estenose, uma evolução em direção à nova obstrução, e aí você intervém novamente, trazendo aquele paciente para a condição inicial. Isso é a patência primária assistida. É quando você tem um stent, uma ponte que você realizou no seu paciente e no acompanhamento você vê que ela começa a obstruir e aí você faz uma nova intervenção para impedir a sua obstrução completa. Já a patência secundária ocorre quando a sua intervenção inicial oclui, um stent oclui, por exemplo, mas você consegue resgatá-lo por meio de novas técnicas endovasculares e consegue devolver para esse paciente um leito arterial pérvio. Por último, a amputação, infelizmente, é uma realidade da doença arterial periférica, faz parte da sua evolução natural e muitas das vezes nós recebemos pacientes já com ampla inviabilidade do membro, uma gangrena muito extensa, com anquilose das articulações do joelho e eventualmente até do quadril, pela evolução muito prolongada da dor em repouso, da isquemia, pacientes com necrose de calcanhar, o calcanhar é o principal apoio para o membro inferior. Então, quando a necrose envolve o calcanhar, muitas vezes o salvamento daquele membro se torna impossível. Além disso, nós temos pacientes com risco clínico proibitivo, que não toleram uma cirurgia de revascularização arterial, mesmo endovascular, e para esses, muitas das vezes, resta como única alternativa a amputação. E também pacientes acamados, pacientes restritos ao leito, que não deambulam, para esses não há espaço para uma intervenção de revascularização. As amputações possíveis podem ser divididas entre acima do joelho, transfemoral ou desarticulação de quadril, e abaixo do joelho, transtibial ou no nível do pé, ou mesmo de pododátilos, quando o envolvimento é restrito a uma gangrena de um pododátilo. Quanto mais distal o nível de amputação, mais fácil a reabilitação do seu paciente. Quanto mais proximal o nível, acima do joelho e quadril, a reabilitação é mais difícil, é mais custosa, inclusive para o aparelho cardiovascular do seu paciente. Marchar com uma prótese transfemoral é mais difícil do que marchar com uma prótese infrapatelar, uma prótese feita para ser colocada abaixo do joelho. Além disso, esses pacientes são crônicos e é muito importante realizar a vigilância pós-operatória, conferir a aderência farmacológica, controlar outros fatores de risco, principalmente o tabagismo e o controle glicêmico, realizar imagens periódicas, principalmente com ecodoppler, é um exame que traz muito benefício, muita factibilidade do acompanhamento do seu paciente, por ser não invasivo e ter um custo mais baixo. E a reabilitação nunca deve ser esquecida, mesmo para aqueles pacientes que são submetidos à amputação. Muitos conseguem reabilitar
protetizar e retomar a maior parte, se não todas, as atividades que exerciam previamente ao evento isquêmico. Esse era o recado que eu gostaria de passar. Espero que tenha sido útil e, no caso de perguntas ou dúvidas, sintam-se à vontade para encaminhá-las para o meu e-mail. Tá? Obrigado e um bom congresso para todos.